Pessoal, o Brasil é muito pior do que novela mexicana, é muito pior do que filme indiano. Isso aqui é uma bagunça. Tem cada coisa que acontece, cara, parece coisa de ficção científica. Olha que insano. Dois seguranças diretos do Alckmin e do Lula, que fazem a guarda presidencial, foram baleados. Isso em junho e maio desse ano. Todo mundo abafou o caso e vazou na imprensa agora. Se fosse na época do Bolsonaro, tava bombando, todo mundo falando disso. Mas nós vamos comentar isso aqui que, sabe, pra mim tem alguma coisa cheirando mal nisso aí. Também vamos falar do Marcos Duval. Pois é, o Marcos Duval afirmou categoricamente que ele tem provas que o ministro do Supremo Tribunal Federal deu uma ajudinha pro Lula, né? Fraudou vamos dizer assim, a escolha de presidente. E essa matéria é do Metrópolis. Olha só. Também vamos falar do Donald Trump. Pois é, o Donald Trump acaba de receber uma vitória grande lá na Suprema Corte dos Estados Unidos e tá deixando a galera da esquerda, até o pessoal da Globo, piradinho da cabeça. Vamos falar sobre isso? Então é isso e muito mais que a gente vai falar agora. Não esquece de tacar o dedão no like, compartilhar. Isso ajuda muito, fechou? Bora começar? Vem comigo. Tem muita informação importante nesse editorial. Olha só, é insano, mas presta atenção. Planalto apura morte de segurança de Alckmin e tiro no Palácio da Alvorada. O que aconteceu? Só para você ver. Tinha dois seguranças. Um em maio, e os dois nem tinham contato entre si. Um, em maio desse ano, resolveu tirar a sua própria vida. Como? No meio, né, do Palácio do Planalto, resolveu dar um tiro no peito e tirar a sua própria vida. Em junho desse ano, um outro guarda presidencial, também que faz a guarda do Lula e do Alckmin, deu um tiro em si mesmo e se matou. Ninguém sabe como foi o tiro, onde foi o tiro, em que circunstância e nem o porquê. Mas ambos já foram definidos como sabe, né? Aquela palavra. Tiraram a própria vida, né? Não posso falar aqui no YouTube. Entre maio e junho desse ano, 2 militares que cuidavam da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice, Geraldo Alckmin, tentaram cometer tá? Com as próprias armas, segundo a apuração da revista Veja, confirmada pelo Estadão. Um dos militares que guardava o Palácio da Alvorada, a residência oficial do Lula, tentou tirar a própria vida depois de se separar da esposa e aceitou um tiro no próprio peito. Não morreu. O segundo caso é um militar que cuida do Palácio do Jaburu, residência oficial do Alckmin, que acabou tirando a própria vida. Não sabe onde foi o tiro e nem a razão para a tragédia. Gente, é muito estranha essa situação. E aí, agora, o Palácio Planalto falou que vai fazer um trabalho para conscientizar, uma ajuda psicológica para que os guardas do palácio não se submetam mais a esse tipo de situação. Mas a realidade dos fatos é que a oposição está fazendo muitas críticas e levantando muitas dúvidas. Seria isso uma queima de arquivo? Será que algum segurança ouviu demais, viu coisas que não poderia ter visto e por isso alguém os retirou a vida, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada, porque, cara, isso aqui é o Brasil. Isso aqui é o país onde você vê as coisas mais insanas, onde você vê gente ligada ao crime organizado participando de reunião em ministérios. Então, assim, é difícil você ir comprando a ideia de uma hora para outra. Ah, não, realmente tiraram a própria vida. Fala para mim se você não acha isso tudo muito estranho. Para por aí, não. Vamos lá. Dessa vez, ressurge Marcos Duval, né? Matéria do Metrópolis. Duval diz ter provas de que Moraes fraudou, né, as eleições em favor de Lula. O senador Marcos Duval, do Podemos, usou sua conta na rede X, antigo Twitter, para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Marcos Duval
fez um post com letras garrafais, pontos de exclamação e vídeo, no que diz que o ministro Alexandre de Moraes manipulou a escolha nas caixinhas brancas, hein? No post, o parlamentar afirma que já tem em mãos documentos que provam claramente que o ministro Alexandre de Moraes manipulou as eleições passadas, tá? A fim de facilitar para o Lula e dificultar para o Bolsonaro e todos os influentes de direita. Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições de 2022 quando concorreu com o ex-presidente da República, Bolsonaro. E aí, eu vi um vídeo do Dárcio Bacarense, tá? Refutando, ele que também é do Espírito Santo, refutando o Marcos Duval. Segundo o Dárcio Bacarense, foi uma live de mais ou menos 1 hora e pouco que o senador fez, eu não assisti, e aí ele fala que todas as informações que o Marcos Duval repassou são mais do mesmo. É a denúncia feita ao Congresso norte-americano, que fez a notificação e não foi o Marcos Duval que nem participou, então ele foi refutado. O fato é que é estranho, né? Mas até agora não teve nenhuma ação, nenhuma medida por parte do Supremo Tribunal Federal contra o senador Marcos Duval. E todo mundo está esperando para ver o que é essas provas que ele tanto fala há tanto tempo. Está todo mundo na expectativa para ver o resultado do que se trata, né? Essas provas a serem apresentadas. Alguns falam que ele é um maluco, outros falam que ele é um herói. Enfim, só o tempo vai dizer quem é verdadeiramente o Marcos Duval. E a gente vai estar acompanhando aqui com vocês. E o Donald Trump? Bora falar disso? Né? Terror da esquerda aí mundial. Os Estados Unidos. Suprema Corte decide que Trump tem imunidade para atos como ex-presidente. E isso é uma vitória para o candidato, tá? Em vitória para Donald Trump, perdão, pessoal, só voltando aqui. Em vitória para Donald Trump, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira que o ex-presidente tem imunidade parcial em relação aos atos adotados enquanto era o presidente do país. Com isso, o republicano pode reivindicar em processos em outras instâncias judiciais imunidade criminal por algumas das decisões que tomou nos últimos dias de sua presidência, em especial sobre os processos que respondeu pela invasão do Congresso dos Estados Unidos em 8 de janeiro. Então, é o seguinte, a Suprema Corte falou, olha, peraí, ele, depois que terminou o período eleitoral nos Estados Unidos, não encerrou o mandato dele, não, e ele permanece com a imunidade como presidente. Então, as medidas que ele tomou ainda como presidente, ele não pode responder por crime comum como qualquer pessoa, não. E aí, os vários processos que foram apresentados contra o Donald Trump vão cair por terra. Isso aí deixou a esquerda ainda mais desesperada, né? Depois do fiasco Biden, né? Do discurso ter mostrado que o Biden já não está preparado para um debate presidencial. Quanto menos tem a consciência, né, de comandar um país como os Estados Unidos. Agora, Donald Trump tem mais uma vitória. Vamos falar de novo do caso Felipe Martins, né? Também foi repercutido pelo Gazeta do Povo. Moraes usa registro fraudulento para manter Felipe Martins preso, diz artigo do do Washington Post, né? Olha só, é o seguinte, em um artigo publicado nesse domingo no jornal Wall Street Journal, perdão, né, eu errei o nome do jornal, Wall Street Journal, a colunista Mary O'Grady diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, está usando um registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos para manter Felipe Martins atrás das grades. E aí ela questionou, né, se havia o erro aqui do governo norte-americano ou do ministro Alexandre de Moraes. Eu mencionei no último vídeo sobre isso. Agora, uma nova interpretação do texto que foi feito ali pelo Wall Street Journal trata da questão do governo norte-americano ter emitido, né, informações fraudulentas por vontade própria, né, para beneficiar alguém e prejudicar alguém, né, e aí o negócio fica cada vez mais tenso, né, então vamos ver o que vai sair desse caso Felipe Martins, que já chamou a atenção da mídia internacional. Daqui a pouco isso aqui vai estar na Corte Internacional, porque é nítido e claro um verdadeiro abuso de poder o que está acontecendo com o caso
Felipe Martins. Vamos falar agora do filho do Bolsonaro, né? Nós estamos falando agora do Jair Renan, que foi exonerado do cargo. Para quem não sabe, o Renan Filho, né? Ele é assessor direto do Jorge Seife, senador da República de Santa Catarina. E ele foi exonerado do gabinete do Senado essa semana. Ele é o filho 04 do Bolsonaro. O que aconteceu? O Jorge Seife exonerou e aí em nota perguntaram por que ele foi exonerado. E ele está concorrendo agora como candidato a vereador em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Uma vez foi aventado, né, uma discussão de que o Renan Filho estaria lotado irregularmente, né, como assessor de gabinete, de senador. Só que ele está exercendo o serviço em Santa Catarina, onde o senador que o contrata é de Santa Catarina, o Jorge Seife. Então, essa mentira já caiu por terra por parte da esquerda, e agora ele foi exonerado. Também vi matérias da extrema esquerda aí falando, olha, filho de Bolsonaro é exonerado, mas foi exonerado para concorrer aí como candidato a vereador em Balneário Camboriú. Então esse é o motivo da exoneração do Renan Filho, tá? Vamos falar de matéria internacional um pouquinho. Vamos lá, matéria do antagonista. Cara, o efeito direita lá na Europa agora vem buscando o Canadá, tá? Onde a esquerda vem tomando conta, o povo quer tirar. Vitória conservadora em Toronto, no Canadá. O fim da era Justin Trudeau. O Trudeau, pessoal, que é assim, uma figura emblemática, né? Um cara autoritário, um cara radical da esquerda lá no Canadá. E agora, a direita vem crescendo e a era Trudeau já está chegando ao fim. É bem provável que alguém de direita tenha vitória lá no Canadá também. Há vários meses, os conservadores canadenses lideram as sondagens antes das eleições marcadas para 2025. Sabe, aquela chamada onda rosa que existiu, a onda onde a esquerda estava tomando conta aqui das Américas, está sendo varrida do mapa, tá? Ó, a gente já tem nomes que estão fazendo história, né? Como o Bukele lá na região central da América, o Milei aqui pegou um país devastado e está entregando resultados satisfatórios, Trump já voltando ante o Biden. E aí, meu amigo, agora Canadá, agora é questão de tempo, tá? Nós temos o Equador que vem com a guinada mais à direita, é questão de tempo, tá? Nós temos o Uruguai que está com um governo de direita, nós temos o Paraguai, então assim, é questão de tempo até a esquerda ser varrida das Américas durante um bom tempo, tá? Então a gente começa a perceber o Maduro mesmo agora, se bem que lá as eleições são absurdas, né? Mas o Maduro tá morrendo de medo. Hoje mesmo eu vi uma publicação com milhares de pessoas na rua se manifestando contra o Maduro, né? Querendo o fim dessa era Maduro. Então, a coisa tá mudando. A coisa tá mudando. Vamos lá, outra publicação. A Bárbara do Te Atualizei fez uma publicação em seu Instagram de uma fala da Simone Tebet. Eu achei impressionante o quanto a Simone Tebet previa o futuro. Essa entrevista é falando do Bolsonaro, mas se enquadra perfeitamente nos dias atuais em relação ao Lula. Agora sim, ela se encaixa bem na realidade dos fatos. Você acha que o Brasil está com uma imagem ruim lá fora? Péssima, Ratinho. Péssima. Muito por falta de comunicação. Eu lamento dizer, mas o presidente acirra esse processo. Né? Toda vez que o presidente fala alguma coisa, falam besteira, a gente vê o dólar subindo e hoje tudo é dolarizado. Né? Você compra o fertilizante em dólar, o preço do combustível está em dólar, o trigo que vai para fazer o nosso macarrão e nosso pãozinho é em dólar e o arroz que a gente come é em dólar. E como é que você acha que o Brasil está... Ou seja, a Simone estava certa. Só errou o timing de falar, né? Ela falou adiantado demais enquanto estava com o Bolsonaro, sendo que na realidade a hora de falar era agora. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Caladinha, não fala nada. Afinal, está se beneficiando do sistema. É assim que funciona a regra do jogo. E o Tarcísio, vou ter que falar mais uma vez.
Tarcísio tirando onda com a cara do Lula. Já teve a resposta que foi épica, quando o Lula falou que não vou assinar contrato. O Tarcísio, não, filho, já está assinado, eu sou eficiente. E melhor, se não quiser cumprir o contrato, eu tenho grana, o Estado está bem, tá? Está sendo bem gerido. Então, essa mitada épica do Tarcísio foi divulgada até no jornal Metrópolis, vários jornais repercutiram isso. Mas uma mitada maior ainda. O Tarcísio não compareceu no evento do Lula. Por quê? Porque ele tinha coisa mais importante para fazer. Como, por exemplo, comer um hambúrguer, né? Tarcísio deixou o Lula no palanque e foi comer hambúrguer. Pois é, o governador de São Paulo compartilhou a foto de almoço para se dizer tranquilo pela assinatura de contrato da linha 5 do metrô, após Lula reclamar da sua ausência no evento. Tava lá mandando um podrão para dentro da barriga, que é muito mais importante do que estar com o Lula nessa hora. Afinal, o contrato já estava assinado e a ameaça do Lula serviu de muita coisa, né? Vamos lá. É assustador o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Vocês viram que é insano a aprovação do Supremo Tribunal Federal da descriminalização da maconha. Só que a gente tem que entender o seguinte, não vai parar por aí. Uma das coisas que o STF fez foi invadir a competência do Congresso Nacional. Extrapolou por completo a sua competência. Outra coisa foi colocar algo que é absolutamente danoso para a sociedade brasileira. Mas, como eu disse, não para por aí. O próximo passo, na visão do Rafael Munnerati, que é o defensor público que defendeu a tese da liberação das drogas lá no Supremo Tribunal Federal, segundo ele, o próximo passo é descriminalizar todas as drogas, diz defensor que atuou no caso da maconha no STF. Essa matéria da Gazeta do Povo. Sabe, a história de países mais evoluídos, mais estruturados que o Brasil, mostram que isso não deu certo. Lá na Califórnia, que já foi alvo e palco de músicas, né, sobre o estilo de vida norte-americano da Califórnia, né, hoje é um palco de uma tragédia humanitária criada pela esquerda. A liberação das drogas, dos pequenos furtos, está causando um caos no país. E é isso que a esquerda causa, um verdadeiro caos. E é isso que uma Suprema Corte, agindo como um partido de esquerda, causa num país. Então, aqui não precisa dos deputados de esquerda se a Suprema Corte age como um partido de esquerda. Então tá errado. Isso é papel do Congresso Nacional. E aí, lá no Congresso Nacional, até o Pacheco está sendo questionado. Essa semana, teve uma matéria no Estadão que disse o seguinte: ô Pacheco, o negócio é o seguinte, para resolver, é só o Senado. Ou seja, precisa do impeachment. O Pacheco está omisso, está criticando quem critica o STF. Ou seja, está omisso e está deixando o STF deitar e rolar em cima do Congresso, finge que está falando alguma coisinha e depois ainda quer aspirar um cargo de governador de Minas Gerais. Não vai rolar. Mas o Lira está tendo coragem. Você pode ver, por exemplo, através dessa matéria do Gazeta Brasil. O Arthur Lira disse o seguinte, abre aspas, se não puder discutir temas no STF, não sei para que serve o Congresso. Ou seja, o Arthur Lira não está nem um pouco satisfeito. Na manhã dessa segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que se o Congresso Nacional não puder discutir decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho Federal de Medicina, o parlamentar não sabe para que serve o Congresso. Ou seja, se o STF toma uma decisão e o Congresso tem que obedecer a decisão do STF, não pode reverter, não pode rever, nem do Conselho Federal de Medicina, fecha aquela coisa logo. É isso que o Arthur Lira disse. E com razão, né? Mas não adianta só ficar fingindo que está indignadinho, não. Tem que ter um efeito pragmático nisso aí, tem que ter resultado, né? Se bem que o papel do Lira é empichar o Lula. Quem tem que empichar qualquer ministro do Supremo por excesso é o Pacheco. Coisa que a gente sabe que não vai rolar.
Por isso que a eleição que vai acontecer no ano que vem, já para o Senado, vai ser tão importante. E é muito bom saber que o governo Lula está fraco. Não sei se vai conseguir articular corretamente para escolher um presidente alinhado à esquerda, como foi o Pacheco. Espero que não. E se não, vai ter um presidente que vai ter coragem de peitar aí muita coisa, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, matéria do Pleno News. Vamos falar da esquerda internacional na França também. Macron tá perdidinho, coitado. Tá ruim para ele, tá? Matéria do Pleno News. Emmanuel Macron perde força dentro e fora da França também. Já era, meu amigo. Macron já era. O presidente Emmanuel Macron já foi visto como um líder jovem, ousado, que se propôs a reviver a França por meio de políticas radicais, pró-negócios e pró-europeias. 7 anos após ter sido eleito pela primeira vez, sua convocação para uma eleição antecipada o enfraqueceu no país e no exterior, enquanto a direita ganha impulso para chegar ao poder. Bem feito, né? Foi querer de pagar de antidemocrático, porque para a esquerda é assim. O cara vai lá e dissolve uma eleição, mas isso não é antidemocrático. Não respeita as urnas, isso não é antidemocrático. Mas a resposta vem. Pode até ser meio clichê o que eu vou falar, mas todo poder emana do povo mesmo. Uma hora o povo se revolta. E aí esses manda-chuvas aí que querem colocar tudo na base do grito, né? Acaba perdendo. É o bom e velho Playboy, perdeu, né? Ou perdeu o Playboy, perdeu o Mané. Vamos melhorar a frase, perdeu o Mané. Pois é questão de tempo para o Macron ser eliminado da vida pública. E a esquerda vai ser eliminada da vida pública. Serão 3 anos que o Macron ainda tem que enfrentar, com um Congresso mais à direita, contra o Macron, que não vai fazer nada, e depois rua, vai estar fora da jogada, sem sombra de dúvidas. E para fechar com chave de ouro, para deixar você nessa segunda-feira feliz, vamos colocar aqui uma matéria, uma obra-prima do Emílio Zurita. Uma obra-prima mesmo, dizendo filosoficamente o porquê o PT precisa do pobre. É isso que eu quero colocar para vocês. Sempre, a vida inteira, a matéria-prima do PT é pobre. Sim. Sempre foi o pobre. Enquanto tiver bastante pobre, eles têm bastante voto. Porque eles pegam o voto do pobre e o dinheiro dos ricos e pegam a companheirada. E pegam a carreta furacão e emprega todo mundo. Isso a gente está vendo claramente. Mas é isso que eu quero colocar. Tem alguém aqui que questiona o filósofo Emílio Zurita nessa hora? Eu não. Concordo em número, gênero e grau. Perfeita a sua colocação. Tá certo? Fechou, pessoal? Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Amanhã de manhã a gente volta, tá? Amanhã cedinho. Tô aqui para te encher o saco, conversar um pouquinho mais sobre política e, sabe, cruzar os dedinhos e torcer que isso aí acabe logo e que no mais tardar em 2025, não precisa nem esperar 2026, o jogo já mude. Mas se for preciso encarar até 2026, que venha de lavada em 2026 e que a direita possa ter um governo para reestabelecer, sem sombra de dúvidas, um país grande e pujante como é o nosso Brasil. Fechado? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.